Bora falar de futebol? Bora falar do principal jogo da rodada, Botafogo e Palmeiras no Newton Santos. E eu nem vou mergulhar muito aqui nesse vídeo na questão extracampo, tá? É por conta de tudo que aconteceu no ano passado. Todo mundo sabe o que aconteceu no ano passado. Eu vou passar rapidamente por esse comentário, até porque tem um fato novo, e nós vamos mergulhar nos times, porque são duas campanhas absolutamente idênticas, né? Melhor dizendo, praticamente idênticas, porque veja só, 33 pontos conquistados para cada lado, além disso, 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas para cada lado e saldo de gols de 13 para cada lado, é isso mesmo, até no saldo de gols as duas equipes estão equivalentes. Ué, Fragoso, mas aí, tem alguma diferença nas campanhas? Tem. O Botafogo marcou 2 gols a mais que o Palmeiras no campeonato. E o Palmeiras sofreu 2 gols a menos que o Botafogo no campeonato. Essa é a diferença, por isso a equivalência no saldo de gols, mas campanhas praticamente idênticas dessas duas equipes. Nós mergulharemos nos detalhes e nos pormenores desse jogo em relação à escalação, em relação a reforços, em relação ao momento dos clubes. Maravilha? Aliás, antes de mergulhar no jogo e nesses detalhes, quem tá chegando agora no canal, prazer, hein? Meu nome é Rodrigo Fragoso, se você não me conhece, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Então, já se inscreve no canal, tem vídeo diariamente às 7 da manhã aqui. Além da inscrição no canal, ó, já clica aqui no like, no joinha que tem, que é muito importante pro YouTube entender que o vídeo é bom pra caramba, hein? Então dá essa moral pra mim também. E além disso, tô esperando um comentário seu aqui embaixo, expectativa pro jogo, placar, algo a agregar no vídeo, fique super à vontade, maravilha? Dito isso, bora pro vídeo? Bora pro assunto principal? A gente tá falando, como eu disse, de duas equipes com campanhas muito parecidas, e aí vem o detalhe em relação à primeira diferença, além da questão envolvendo os 2 gols a mais que o Botafogo marcou no campeonato, os 2 gols a menos que o Palmeiras sofreu no campeonato. O Botafogo é o mandante desse confronto, e isso tem grande influência, até porque, por mais que as duas equipes venham de bons momentos, o Botafogo vem de 2 vitórias seguidas em casa e o Palmeiras vem de 2 tropeços fora de casa. O melhor visitante do campeonato, que é o Palmeiras, apesar dos 2 tropeços, conquistou 67% dos pontos disputados até aqui, jogando longe dos seus domínios. E o Botafogo é o 6º melhor mandante em aproveitamento, mas o aproveitamento é muito bom. 76% dos pontos disputados em casa, o Botafogo levou. São 7 jogos em casa do Botafogo. Botafogo tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Perdeu para o Bahia no mês retrasado e empatou com o Atlético Paranaense no mês passado. Já o Palmeiras tem 4 vitórias fora de casa, 2 empates e só perdeu 1 vez. Então é um grande desafio para a equipe do Botafogo conquistar uma vitória diante desse Palmeiras, que já tem, ao longo do campeonato, 7 jogos jogando longe dos seus domínios e só perdeu 1 vez sem ser o mandante. E aí vem o detalhe, empatou com o São Paulo e com o Grêmio, além de perder para o Fortaleza. O detalhe que eu quero citar é justamente o momento. Apesar de vir de um bom momento por conta do Allianz Parque, são 2 vitórias, quando o assunto é jogar fora, o Palmeiras está buscando uma recuperação, já que contra o Fortaleza perdeu, contra o Grêmio empatou nos últimos 2 jogos fora de casa. Então, é uma recuperação para tentar voltar a vencer como visitante, já que há 2 jogos não consegue isso. E aí vem uma outra diferença entre as duas equipes, que envolve a questão da finalização. A gente sabe muito bem que o técnico Abel Ferreira tem um foco muito grande em construir, em criar, e aí a consequência da eficácia ela é um pouco menor, porque quanto maior o volume, quanto mais você cria, se a sua eficácia for baixa, mesmo baixa, é capaz de você colocar bola na rede. E vem uma diferença muito grande em relação ao time do Arthur do Botafogo, né? A gente está falando de um time do Abel, que é o que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. Em média, 18 finalizações por jogo. Já a equipe do Botafogo tem em média 11,5 finalização por jogo. Está entre as 5 equipes que menos finalizam em média por jogo dentro do Campeonato Brasileiro. Mas isso torna o Botafogo menos perigoso? Não. Isso mostra que o Botafogo é um time muito letal quando finaliza. Até porque o Palmeiras marcou 25 gols, tendo média de 18 finalizações por partida, e o Botafogo marcou 27 gols, tendo média de 11,5 finalizações por partida. Então, é um time que aproveita mais as suas finalizações, aproveita melhor as suas finalizações, podemos dizer assim.
e os dois estão entre as equipes que menos sofrem finalizações no Campeonato Brasileiro, em média 11, estão entre as 6 equipes que menos sofrem, em média 11 cada um. Mas é um jogo que promete muito, porque tem a letalidade do Botafogo, que vai jogar em casa e vai tentar, claro, superar essa média de 11 finalizações dentro do jogo, enquanto tem o Palmeiras que vai jogar fora, mas não vai perder a sua característica de buscar a verticalidade e também não só a construção, mas também a conclusão das suas jogadas. Então é um jogo que promete um número grande até de finalizações, pelo menos é a promessa. Ninguém tem bola de cristal, o jogo pode ficar muito travado no meio, mas pelo cenário, o Botafogo que joga em casa e não vai abrir mão dos 3 pontos no confronto direto, deve ser muito agressivo e deve superar essa média de finalizações. E o Palmeiras, pela sua verticalidade e agilidade na recuperação de bola, também deve finalizar bastante. E aí a gente vai mergulhar um pouquinho nas duas equipes, né? Começando pelo Botafogo, que é o mandante. O Arthur Jorge repete pouquíssimo o time, mas a dinâmica da equipe é muito parecida, né? Os laterais se revezam o tempo todo. O Arthur Jorge, ele tem pelo lado direito tanto o Damian Soares quanto o Matheus Ponte, pelo lado esquerdo o Cuiabano e o Marçal, e reveza o tempo inteiro. Em todas as escalações ele costuma utilizar laterais diferentes, não repete, justamente para manter a intensidade que é muito grande. Os laterais no time do Arthur Jorge participam muito do jogo ofensivo também. E justamente por participar do jogo ofensivo, eles colocam os pontas para dentro em muitas ocasiões do jogo para tentar gerar um número maior de jogadores no corredor central, onde há um direcionamento maior para colocar a bola na rede. E aí, os meio-campistas podem aparecer como pontas, digamos assim, né? Na verdade, o contrário. Os pontas podem aparecer como meio-campistas. O Arthur Jorge pode colocar Savarino e Luiz Henrique, o Savarino, que é um ponta esquerda destro, ou seja, a perna dele vai para dentro, e o Luiz Henrique, que é um ponta direita canhoto, a perna dele preferencial também vai para dentro. Esses dois caras podem aparecer por dentro, jogando junto com os volantes, e aí os volantes podem ser preferencialmente o Marlon Freitas, que é um cara que tem muita proteção à zaga, justamente porque os laterais sobem muito, e aí pode ser o Danilo Barbosa, como pode ser o Gregory também, na companhia do Marlon, mas o Marlon tem jogado com uma frequência muito grande, enquanto esses dois têm revezado. E aí esses caras aparecem por dentro com o Eduardo em muitas ocasiões. E vem o detalhe do Eduardo. O Eduardo está fora por conta de uma lesão muscular, e o Eduardo vinha jogando o tempo todo. Então é um baita desfalque para o Botafogo. O Oscar Romero pode aparecer ali para jogar na função do Eduardo. Agora, ele tem o Júnior Santos, que tem uma liberdade gigantesca dentro de campo. O Júnior Santos é ponta? É, mas também é um segundo atacante. Joga assim em várias ocasiões, tendo liberdade para atuar no corredor central, tanto por trás do centroavante, quanto fazendo a posição de centroavante também, se deslocando para o lado. É um jogador que tem muita liberdade, embora tenha caído um pouco da fase esplendorosa do seu início de ano, mas é muito importante. Você olha para os últimos jogos do Botafogo, é um jogador que, em várias ocasiões, se o Botafogo está apertado na marcação alta do adversário, vem o lançamento, o Júnior Santos é um atleta que tem a característica de fazer o pivô, de dominar a bola, segurar a bola na frente, num lançamento, numa ligação direta, e trazer o time do Botafogo inteiro para o campo de ataque nesse movimento. Assim como também é um cara que consegue partir em velocidade para cima da marcação, numa arrancada forte e ir para dentro da grande área. Então, é um jogador de muita qualidade, o Júnior Santos, e tem essa liberdade justamente por isso. O Oscar Romero talvez ocupe a vaga do Eduardo, ou ele pode colocar o Júnior Santos como um segundo atacante, o Tiquinho mais à frente e manter Savarino e o Luiz Henrique pelos lados do campo. O Tietchan é um cara que também é utilizado pelo lado esquerdo do campo, sendo esse meia, digamos assim, e se assemelha muito a algo que, por exemplo, o Abel está fazendo com o meia esquerda do Gabriel Menino. Pode aparecer para não ter essa característica necessariamente de ponta e sem bola conseguir um cara que ajuda na marcação também. E aí é bom destacar que o time do Botafogo, com todas essas ferramentas que tem à disposição, tem também uma bola parada muito perigosa. Dos 27 gols que marcou, 10 foram na bola parada. Então, muita atenção e destaque para o Bastos, zagueiro que foi recuperado pelo Arthur quando chegou, e nos últimos 8 jogos tem 3 gols. O Bastos na bola aérea tem sido muito importante para o Botafogo. Em termos de reforços, o Botafogo não tem o Almada, que é o principal reforço da janela, porque vai disputar os Jogos Olímpicos. E aí ele tem 2 nomes que pode colocar em campo: o volante Alain e o atacante Igor Jesus. Não imagino que comecem como titulares. Os 2 jogadores devem iniciar no banco, assim como os reforços do Palmeiras, que nós vamos falar agora. Palmeiras que pode repetir
o time que venceu o Atlético Goianiense, o time que venceu o Bahia. Então a gente está falando de dois confrontos de características bem diferentes, com o mesmo cenário, que foi o Allianz Parque, mas o Bahia que lutava pela liderança, ainda está na parte de cima da tabela de classificação, e o Atlético Goianiense que luta para não cair. O Palmeiras foi muito bem nesses dois confrontos contra adversários de expectativas diferentes, mas no mesmo cenário que é o Allianz Parque, né? E o Palmeiras tem um lado direito muito forte com o Estevão. Se eu destaquei bastante o Júnior Santos, pelo lado da equipe do Botafogo, que realmente é um jogador muito interessante, o Estevão é o cara do Palmeiras hoje, embora tenha outros jogadores muito importantes, o Estevão tem o drible pelo lado direito, é o lado mais forte do Palmeiras, tanto pela velocidade quanto pela quebra de linhas. Com o drible pode atacar as costas do Marçal ou do Cuiabana, depender de quem entrar por ali, né? E a dinâmica dos últimos jogos também tem envolvido colocar dois meias junto dos atacantes que estão mais à frente na linha do Palmeiras, né? Porque o Rafael Veiga tem atuado como um meia-direita e o Menino, que é um volante, tem atuado como um meia-esquerda. Ele tem atuado bem avançado com o Aníbal Moreno, protegendo a zaga junto com o Vitor Reis e o Gustavo Gomes. E o Palmeiras dando liberdade tanto ao Piquerez quanto ao Mike para conseguir gerar superioridade numérica pelos lados do campo. Porque o Mike e o Piquerez sobem bastante, tem o Estevão pelo lado direito para se unir ao Mike e ao Rafael Veiga, pelo lado esquerdo o Palmeiras tem o Gabriel Menino e tem o Piquerez junto com o Rony. Mas o lado esquerdo tem um Rony entrando muito mais para ajudar o Flaco Lopes e fazer uma dupla de ataque em muitas ocasiões. Então o lado direito é o lado mais povoado do Palmeiras em termos de ataque. Como esse Palmeiras vai funcionar? Bom, tem sido assim, evidentemente, nos últimos dois jogos. Agora, se há uma surpresa a aparecer, essa surpresa deve ser o Felipe Anderson, mas não acredito que comece jogando, apesar do Abel demonstrar um grande encantamento pelo jogador, e tem vídeo sobre o Felipe Anderson aqui no canal, o Abel disse que não vai mexer em time que tá ganhando, quem chegou vai ter que ficar no banco, vai ter que esperar um pouquinho. Agora, que o Felipe Anderson tem sim um lugar do lado esquerdo para ocupar, ele tem. Hoje não tem posição garantida no lado esquerdo, não tem um dono da posição. O Rony não é esse cara, o Lázaro que tá machucado não é esse cara, o próprio Gabriel Menino não é esse cara. Então, no momento em que o Palmeiras voltar a utilizar um ponta, digamos, por ali, o Felipe Anderson pode aparecer. Nesse momento o Menino tá aparecendo como um meia que ocupa aquele espaço junto com o Rony. Então, já usou o Menino mesmo como um ponta, não tem sido a melhor opção o Rony por ali, apesar de ser um jogador que se esforça muito. Agora, o Felipe Anderson pode ocupar aquele espaço e o Palmeiras vai ter ali, enquanto o Rios não volta, lembrando que o Rios está fora, um Gabriel Menino e um Aníbal como volantes, e aí o Felipe Anderson pode aparecer como surpresa pela esquerda, pela direita o Estevão, o Flaco e o Veiga como um meia, o Flaco como centroavante, aí o Palmeiras vai ficar realmente muito mais forte do que já está na minha concepção. O Felipe Anderson é reforço de outra categoria na janela de transferências. O Palmeiras contratou o Maurício, que deve ser reserva do Veiga nesse primeiro momento. Não se sabe exatamente na evolução do time como o Abel pretende utilizá-lo. E o Giai, que até a gravação desse vídeo, garoto de 20 anos que veio do São Lourenço, não estava no bid. Não sei se vai estar a tempo para o jogo, mas é fato que o Giai não deve começar como titular. O Palmeiras tem o Mike embaladaço pela direita, o Marcos Rocha foi poupado, não vem numa boa fase, mas também tem muita confiança do Abel, e o Giai também não deve ser um nome que vai pintar como titular. Felipe Anderson eu já poderia dizer que pode pintar como surpresa, apesar de não acreditar que vá acontecer. Murilo e Zé Rafael também podem voltar do departamento médico, são peças interessantes. O Zé Rafael pode ocupar um espaço como volante também, e o Murilo, zagueiro, no lugar do Vitor Reis, que vem jogando muito bem, mas aí tudo vai depender mesmo da questão física e também do que o Abel projeta para o jogo. E que jogo que vem por aí! Ultrapassamos o limite básico aqui do canal, costumo só deixar um vídeo até 10 minutos, até 11 minutos no máximo para não tomar tanto seu tempo, mas tinha muita coisa para falar desse confronto, que é o melhor da rodada, sem dúvida alguma, Botafogo e Palmeiras no Newton Santos. Espero que você tenha gostado da análise, deixa seu comentário aqui embaixo, expectativa para o jogo, vou ficar muito contente, assim como não se esqueça de deixar o like e também de se inscrever no canal. Maravilha? Se quiser ser membro também vou ficar muito contente. Bora falar de futebol.